noite a todos. Então, hoje eu vou falar sobre tradução e tecnologia, o uso da linguística de corpos para elaboração de glossários especializados. Quando eu falo em tradução, aqui entenda a interpretação como uma modalidade de tradução oral, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de estabelecer é falar sobre essa relação entre a tradução, a terminologia e a linguística de corpos. Qual a relação entre essas três áreas, né? Há uma relação, então, de multidisciplinaridade entre a tradução especializada e a terminologia e a linguística de corpos. Por quê? Ah, a tradução e a interpretação, nós temos o tradutor com um papel de mediador interlinguístico da comunicação especializada. E a terminologia, ela vem como uma ciência, né, como uma área do conhecimento, que vai trabalhar exatamente com a padronização da comunicação especializada, da linguagem de especialidade, para que não haja um ruído entre os especialistas de uma determinada área do conhecimento. E a linguística de corpos entra como uma metodologia ah, que vai complementar ah, essa ligação entre as duas áreas do conhecimento, tradução e terminologia, trazendo a inovação tecnológica para aumentar para melhorar, né, a qualidade da interpretação ou da tradução. Então, vamos primeiro começar a entender o que é um texto especializado, né? Quando eu falo de tradução especializada, eu vou trabalhar com textos especializados. Jennifer Pearson, ela esclarece que o termo texto especializado normalmente é utilizado para diferenciar os textos que nós normalmente chamamos de linguagem geral dos textos que são ditos de linguagem especial, né? Para ficar mais claro, esses textos de linguagem de especialidade são aqueles que tratam sobre um campo, uma certa área do conhecimento, são criados por especialistas na área, né? E dentro dessa língua, eles se utilizam de uma linguagem de especialidade que é normalmente diferenciada da língua geral, usando alguns termos, né, que a terminologia atribui uma palavra específica para esse conjunto linguístico que vai ser utilizado nessa língua de especialidade, que ela chama de termo, né? Então, uma área de especialidade, ela se configura dessa maneira, né? Eu tenho um estudo de uma área específica, com especialistas naquela área e com o uso de uma linguagem de especialidade, né? Então, nós podemos dar como exemplo textos jurídicos, a área, então, que é a área jurídica, nós temos também a especialidade médica e a especialidade culinária, por exemplo, né? Estou dando alguns exemplos de linguagem de especialidade. A terminologia, ela aparece aqui como a disciplina que vai estar somada, né, à tradução e que se propõe a estruturar o conhecimento especializado em unidades conceituais denominativas para facilitar essa comunicação especializada. Então, a terminologia ela vai funcionar como um elemento-chave para que esse texto, dentro esses textos, né, usando a linguagem de especialidade e o discurso especializado, ele possa fazer sentido amplamente para todos os especialistas daquela área. Porque se eu der, por exemplo, um termo jurídico, né, mandado de segurança, eu, Hélida, sou especialista em direito, eu atribuo um conceito de direito e dou para ele esse nome, mandado de segurança. Aí vamos supor que outra pessoa, também da língua portuguesa,
no Brasil, né, dentro do Brasil, estamos falando do ordenamento jurídico único, que é o brasileiro. Aí uma pessoa lá no Rio Grande do Sul resolve dar outro nome. Não é mandado de segurança, não. É mandado, sei lá, mandado de não prisão. Ele inventou outro termo. Então, não vai haver uma conversa entre esses especialistas, vai haver um ruído na comunicação, apesar da gente estar falando de um mesmo conceito jurídico, com termos diferentes. Então, não há. A comunicação não vai ser fluida. Né? Então, por isso, a terminologia entra como uma ciência especializada que vai uniformizar esses conceitos para que, então, os especialistas possam, essa ciência possa evoluir e os especialistas possam se comunicar. Né? E dentro da tradução especializada, a terminologia é muito importante, porque aí a gente vai fazer exatamente o papel de mediador interlinguístico. Eu vou procurar na outra língua qual é o equivalente, se houver esse equivalente, né, na língua de chegada, para aquele mesmo termo que eu estou fazendo uso. Né? Quando a gente fala da área jurídica, é um pouco mais difícil de encontrar equivalentes, até porque cada país tem um ordenamento jurídico, então pode ter um sistema jurídico diferenciado. Mas, por exemplo, em outras áreas do saber, como a área médica, a área da informática ou a área da culinária, por exemplo, se torna mais fácil essa comunicação e para encontrar esses equivalentes, a tradução especializada vai atrás dos equivalentes para que a gente não cometa gafes, né? E nós intérpretes da mesma maneira. Então, a tradução, a terminologia, ela vai implicar diretamente na qualidade, na precisão terminológica da tradução especializada. Né? Então, eis aí a associação que deve existir entre terminologia e tradução especializada. Quanto à linguística de corpos, como eu disse, a linguística de corpos ela pode ser vista tanto como uma metodologia, mas também como uma abordagem teórica. Né? No nosso caso aqui, na minha proposta, nós vamos olhar a linguística de corpos como uma metodologia de trabalho. Então, o que faz a linguística de corpos, para quem nunca ouviu falar sobre isso? Ela se ocupa de coletar e explorar corpora. Corpora é um conjunto de corpos. Corpos são um conjunto de dados linguísticos textuais que formam uma coletânea, né? Uma coletânea de textos que tem um propósito, eles são criteriosamente escolhidos, porque ele tem um propósito, tem uma finalidade, cada corpus tem uma finalidade, e ele serve para pesquisar aquele conjunto linguístico que eu tenho, ou aquela variedade linguística, e eu preciso que esse conjunto, esse corpus, ele esteja disponível para ferramentas computacionais, para que os programas, enfim, existem vários programas de informática que vão trabalhar com a linguística de corpos para responder uma série de questões que eu vou propondo, que o linguista vai propondo. Por isso, cada corpus tem uma intenção, tem uma função para a sua criação. Então, aqui, como eu disse, a gente vai encarar a linguística de corpos como uma metodologia de pesquisa, que vai ajudar o tradutor a encontrar uma tradução adequada para um termo que para ele é problemático, né? Então, a linguística de corpos ela vai se valer de um conjunto de textos, que eu chamo corpus, esse conjunto de texto. São textos de linguagem natural, eu não posso criar textos, tem que ser uma linguagem real, são textos, por exemplo, eu posso criar um corpus de textos especializados, de especialistas, um corpus só de artigos científicos da área médica. Isso é um corpus. Eu posso criar um corpus de sentenças penais, de algum determinado crime, só de homicídio. Isso também é um corpus. Né? E o conjunto
são textos, então, autênticos e naturais, que eu vou passar a analisar através do auxílio dessas ferramentas computacionais. Aqui eu trouxe um conceito de corpus, né? Que Sinclair disse que corpus é uma coleção de fragmentos de linguagem que são selecionados e ordenados de acordo com critérios linguísticos explícitos, usada como amostra dessa linguagem. Por isso, textos autênticos, por isso, textos reais. Eu não posso inventar um texto para compor o meu corpus, porque aí eu vou estar maculando ou maquiando essa linguagem natural que normalmente as pessoas se expressam na língua delas, né? E principalmente quando estão fazendo uso da linguagem de especialidade. Eu coloquei aqui só o lembrete que corpus é uma palavra do latim, né, de origem latina, e corpus é singular, e o plural de corpus é corpora. Então, a gente se refere a os corpora, tem gente que fala corpora também, mas enfim, eu falo corpora. E dentro da linguística de corpos, então, o que ela me permite fazer? Eu vou observar essa linguagem natural, vou examinar, vou colocar o meu corpus ou os meu corpora dentro de uma ferramenta que a gente chama programas de gestão e análise de corpos, que aí eu vou criar uma base de dados de onde eu vou extrair a minha terminologia. Para que eu vou fazer isso, né? Para evitar alguns erros, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que eu extraí de alguns artigos científicos que as pesquisadoras procuraram, tá? Eu não vi eu mesma, não constatei esses erros. Mas no site do Ministério da Cultura, por exemplo, existe lá uma ferramenta que eles oferecem um texto que é bilíngue, né, do português para o inglês. É um livro de receitas que chama Aromas, Cores e Sabores do Brasil. Aí em inglês, The Aromas, Colors e Flavor of Brazil. E lá dentro tem algumas receitas da culinária brasileira, né? E uma delas é a receita de canjica. No momento que eles foram traduzir um dos condimentos, né, que vai na canjica, que é o cravo, ao invés de traduzir por clove, eles traduziram por harpsichord, né, que é o cravo, que é uma espécie de piano, né, um instrumento musical. Então, isso é um exemplo de quão importante é você entender e dominar a terminologia das áreas do saber, né? Principalmente da culinária, que são textos que normalmente as pessoas pensam que não é uma área do conhecimento especializado, porque é os textos de culinária são de domínio de um domínio maior, mais amplo, né? Domínio público. Mas a culinária uma das áreas do conhecimento que tem uma terminologia muito própria e que precisa ser dominada pelo tradutor, pelo intérprete, para que ele não cometa erros crachos como esse, né, que eu dei exemplo. Então, Borges e Pimentel, que estão lá na minha bibliografia, elas vão chamar a atenção para alguns elementos que compõem a língua, que são as combinações lexicais. As combinações lexicais, elas são combinações linguísticas que normalmente os falantes nativos de uma língua, eles costumam fazer essas combinações lexicais mais frequentes para expressar determinada ideia. Por exemplo, quando eu me refiro à lua, às fases da lua, né? Lua cheia. Eu não posso dizer lua completa, lua preenchida. Isso não faz sentido para os falantes da língua portuguesa, né?
para nós aqui, então, falantes da língua portuguesa no Brasil, se eu falar, ai, a lua está completa, está preenchida, isso não vai fazer sentido. O termo, a combinação lexical que a gente usa é lua cheia. E eu preciso, como tradutora, procurar lá na minha língua, na língua de chegada, como é usado aquela combinação lexical naquela língua. Então, por exemplo, no meu caso, que a minha língua de trabalho é o espanhol, eu teria que falar como luna lleno ou luna llena, né? Essas duas combinações lexicais seriam admitidas. Ou em inglês, por exemplo, eu fui pesquisar full moon, teria lógica, faria sentido, é uma combinação lexical que vai transmitir essa mesma ideia da língua de origem do português, lua cheia, né? Então, para que o tradutor e o intérprete não cometa erros, é preciso estudar um pouco da terminologia, e eu estou propondo aqui hoje usar a linguística de corpos para poder fazer esse levantamento linguístico e chegar, então, na terminologia que vai nos servir, como eu já falei, para aprimorar a tradução e a interpretação. Eu trouxe aqui alguns exemplos de programas de gestão e análise de corpos que vão criar uma base de dados terminológico. Alguns desses programas, nós temos o Anticonc, é um programa gratuito, uma ferramenta gratuita que faz que eu consigo fazer uso, colocar ali o corpus, eu posso criar alguns corpos e dali extrair a terminologia para uma determinada, enfim, para uma finalidade que eu tiver como tradutora. Existe também outra ferramenta chamada Wordsmith Tools. Não trabalho com essa ferramenta, mas é uma boa ferramenta também. E existe também o Sketch Engine. Sketch Engine é uma das ferramentas mais avançadas para a linguística de corpos hoje. Ela é paga. Tem 30 dias de versão gratuita, mas ela normalmente é uma ferramenta paga. Depois dos 30 dias eles começam a cobrar e aí vai abrir todas as funcionalidades. Mas é a ferramenta mais completa que hoje nós temos. Certo? Mas, para eu entender melhor a linguística de corpos, eu trouxe aqui alguns conceitos, que são algumas ferramentas que nós usamos na linguística de corpos, para que a gente possa, então, chegar a extrair essa terminologia a partir dessa metodologia de trabalho. A primeira ferramenta se chama lista de palavras. O que eu faço com esse corpus que eu criei? O programa, né, o Anticonc, ou qualquer um dos outros dois que eu citei, eles vão pegar o meu corpus, ou os meus corpora, e vão me mostrar uma lista de palavras, que é uma ferramenta que vai produzir, vai apresentar todas as palavras que estão naquele corpus e vai me dizer em ordem. Ele vai me colocar a ordem de frequência dessas palavras, quem aparece mais, e aí eu posso determinar se eu quero da que aparece menos para que aparece mais, ou da que aparece mais para que aparece menos, ou seja, ele vai me responder frequência dessas palavras dentro daquele corpus. E aí ele me apresenta todas as palavras e a frequência delas dentro do corpus. Isso é útil para que eu possa verificar quais são as palavras que eu mais utilizo ali. A segunda ferramenta que nós usamos na linguística de corpos é a lista de palavras-chave. Essa aqui é aqui que nós vamos conseguir visualizar os possíveis termos da onde nós vamos retirar as palavras que vão compor o nosso glossário. A lista de palavras-chave é uma lista que é produzida a partir de uma comparação de duas listas. Uma lista maior, que é o corpus que a gente chama o corpus de referência. O que é um corpus de referência?
Corpus de referência é um corpus geral da língua. Por exemplo, eu tenho o corpus geral da língua portuguesa, eu tenho um corpus geral da língua espanhola, eu tenho um corpus geral da língua inglesa. Corpus geral é um apanhado de muitos textos falando de assuntos, de vários assuntos da língua que são captados em várias fontes também, mas, como eu falei, sempre fontes autênticas, né? São textos autênticos produzidos pelos falantes nativos daquela língua. Então, para eu ter acesso a corpos de língua geral, normalmente são oferecidos da internet, alguns do inglês são bem oferecidos, mas normalmente são grupos de pesquisa, né, universitária ou de algumas faculdades que vão fazer esse corpus de língua geral, que vão montar esse corpus de língua geral. Tem alguns gratuitos na internet, né? Tanto de língua portuguesa como de língua inglesa. De língua inglesa são mais abundantes, inclusive. E também temos de língua espanhola, inclusive a RAI, que é a Real Academia Espanhola. Dentro do site da Real Academia Espanhola, lá tem o corpus de língua geral do espanhol, mas não está disponível para download, só para trabalhar com a ferramenta online. Mas aí o que a gente faz para obter essa lista de palavras-chave? A gente precisa ter um corpus de língua geral e o corpus de língua de trabalho, né? Que é o corpus que eu quero comparar. O programa vai comparar os dois corpos e de lá ele vai extrair para mim quais são as palavras mais recorrentes dentro do corpus de língua de trabalho. Por quê? O que ele faz? Eu vou observar. Na língua geral, normalmente eu vou usar termos jurídicos, que são os termos que eu tenho mais familiaridade, né? A palavra sentença. Eu vou colocar o corpus de língua geral da língua portuguesa com um corpus de sentenças penais de tráfico internacional de drogas. E aí apareceu lá no topo da minha lista de palavras-chave a palavra sentença. O que ele fez? Ele comparou. Essa palavra sentença, ela é usada na língua geral muitas vezes, e dentro desse corpus ela foi usada com uma proporcionalidade muito maior. Então, ele está me mostrando, não em números absolutos, o uso dessa palavra, mas ele está fazendo uma estatística de quão relevante é aquela palavra sentença dentro do meu corpus de estudo, né? Que em inglês ele chama Target Corpus, que é o corpus-alvo, né? Se eu for traduzir ao pé da letra, mas a gente fala em português o corpus de trabalho, o corpus de estudo, corpus de investigação. Então, dentro do meu corpus de investigação, aquela palavra tem muito mais relevância do que dentro do corpus de língua geral. Por isso, ela aparece com uma frequência, essa frequência, como eu falei, não é absoluta, mas é relativa. Ela aparece com uma frequência relativa muito elevada. E aí, nesse sentido, ela vai ser uma palavra muito importante dentro daquele corpo de trabalho, por isso ela é uma palavra-chave candidata a termo, para ir para o meu glossário. E, por fim, a outra ferramenta muito importante que a gente encontra dentro da linguística de corpos são as concordâncias ou os concordanciadores, né? Que a gente pode falar assim. Os concordanciadores ou as concordâncias, elas têm a finalidade de verificar como essas palavras são usadas dentro da língua, né? A gente vai recorrer à linha de concordância dessas palavras com outras palavras que a gente chama de co-ocorrência, né? Ou cotextos, né? A gente olha a ocorrência dessas palavras junto com outra palavra, associada com outra palavra. Por exemplo, mandado.
Aí eu vejo lá, apareceu no meu corpus de trabalho a palavra mandado. Eu vou no concordanciador, né, que a gente chama de cluster, e no cluster ele vai me dizer quem aparece ao lado dessa palavra, à direita ou à esquerda, né? Quais são as outras palavras que rodeiam essa palavra mandado, que é uma palavra muito importante, uma palavra-chave que aparece ali dentro do meu corpus. Aí eu vou perceber, mandado de segurança. Olha, de segurança aparece, repete várias vezes, essa combinação lexical, ela se repete várias vezes. Então, ali eu, como o linguista, né, eu vou observar, vou falar assim, essa palavra tem grande possibilidade de ser um termo importante para compor o meu glossário. Então, a linguística de corpos, ela é uma metodologia que você vai fazer uma análise empírica, porque você vai começar a observar as combinações de palavras para entender essas combinações lexicais e a partir da frequência e do chaveamento, né, das co-ocorrências dessas combinações lexicais, eu vou conseguir compilar palavras que vão compor um glossário terminológico robusto para que eu possa usar como ferramenta de trabalho, para aplicar tanto no momento de eu fazer minha interpretação, como no momento de fazer alguma tradução, né? Existem alguns tipos de corpora, né? E para que esses tipos de corpora servem? Existem os corporas comparáveis. O que eu vou fazer? São textos originais em duas línguas. Tenho textos originais em duas línguas. Não são os mesmos textos, mas esses textos, eles, por exemplo, eles seguem uma mesma tipologia textual, ou eles são da mesma época, ou se eu for para a parte da literatura, né, porque também é possível usar a linguística de corpos na literatura para algum estilo, gênero de texto, né? Enfim. Então, eu faço um corpus numa língua e um corpus na outra língua de textos que são comparáveis, não são textos idênticos, mas são comparáveis. E aí, a partir da análise desses dois corpos, eu vou conseguir encontrar equivalentes na língua que eu estou procurando, na língua de chegada, né? Eu tenho um corpus da língua portuguesa de sentenças. Eu quero os equivalentes para os termos que para mim são problemáticos lá na língua portuguesa. Eu quero os equivalentes desses termos em espanhol. Quero saber se existe e quais são, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou construir dois corpos. O corpus de língua portuguesa, de sentenças de língua portuguesa, em língua portuguesa, perdão, e outro corpus comparável também de sentenças, só que em língua espanhola. E ali eu vou comparar encontrando equivalentes. Como é que eu vou encontrar equivalentes? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, que a professora Estela Tanin apresenta em um artigo científico. Em um corpus de língua, um corpus médico, né, de linguagem médica. Eles queriam encontrar um equivalente em português para a palavra subjects. E subjects aparecia muito no corpus de língua inglesa e se você fosse ao dicionário comum, um dicionário que não era especializado, você encontrar ali para subjects a palavra sujeitos, né? A tradução como sujeitos. E daí pegou, o que ela fez? Ela comparou, através de um corpus também de linguagem médica, em língua portuguesa, não aparecia essa palavra sujeito muitas vezes, né? Aparecia com uma frequência muito baixa. Então, eles concluíram: sujeito não é. Esse subjects, que está usando com muita incidência na língua inglesa, não é sujeito em português. E, olhando os textos em português, a incidência
de outras palavras, mas dentro do mesmo contexto de uso, encontrou-se a palavra paciente. Logo, é possível que você conclua. Aí você vai a fontes para poder para poder confirmar se existe também esse uso, né? Essa tradução vai em dicionários de língua dicionários especializados para ver se existe a tradução de subjects para pacientes. E daí você referenda, assim. Então, esses subjects aqui usado na linguagem médica, traduzido para o português, o equivalente corresponde a pacientes. Então, assim, eu posso usar os corporas de comparáveis para essa finalidade. E existem também os corpora paralelos. Os corpora paralelos são textos idênticos em duas línguas. Por exemplo, a tradução de uma língua, de um texto em outra língua, né? Eu tenho, por exemplo, eu pego a tradução do livro do Machado de Assis para a língua inglesa, ou para a língua espanhola, para um livro lá, sei lá, Dom Casmurro, do Machado de Assis, para a língua inglesa ou para a língua espanhola. E eu jogo no programa esses corpora são paralelos, porque é o mesmo texto traduzido, é a versão dele em outra língua traduzida. E para qual a relevância de eu usar os corpora paralelos, né? Além de buscar ali equivalentes, eu também posso tratar esses textos para comparar possíveis outros sinônimos, né? Para a mesma expressão, eu posso encontrar ali sinônimos. Eu posso também verificar qual foi a estratégia tradutória do outro tradutor. Então, essas são algumas vantagens de usar esse corpora paralelo, né? Além de olhar também a linguagem de a linguagem atualizada, se for um texto atual, né? E é isso, eu tenho esses dois tipos de corpora. Então, a partir da linguística de corpos, como é que eu vou chegar no meu glossário? Aí eu coloquei aqui alguns passos, só para deixar bem estruturado aqui quais seriam os passos que eu tenho que utilizar para usar a linguística de corpos e chegar a construir o glossário, né? Primeiro, eu vou construir os corpora de estudo, né, na área de interesse da minha língua de trabalho, corporas comparáveis, normalmente, corpora comparáveis, perdão. É possível encontrar, então, também corpora especializados online, já tem alguns que já estão prontos. Tem o Corditec, que é da USP, lá tem corporas de várias áreas do conhecimento, tem do direito, da área médica, culinária, é uma fonte que está online, que você pode, inclusive, baixar. E você pode construir, então, corpora monolíngues ou bilíngues, né? Se você construir um corpus monolíngue, é para você analisar quem são os termos ali, para extrair os termos. E o bilíngue, ele serve para comparar, para eu achar equivalentes, né? E construir o glossário com equivalentes na língua de chegada. Depois de construir, então, os corpora, o segundo passo é a seleção das palavras-chave, né? Para isso, eu coloquei aqui usando o Anticonc, que é o programa que eu sei usar. E depois de feito essa análise, o Anticonc vai fazer essa análise para você, daí você vai começar a olhar as combinações lexicais, através do quê? Da outra ferramenta, que é as concordâncias, né? Os concordanciadores, olhando os clusters. O programa chama de clusters. Clusters ou n-grams. E aí você vai começar a observar as combinações lexicais e a partir dessa primeira peneira, né, vamos colocar assim, das palavras-chave que ele vai te apresentar,
você vai para uma segunda etapa de extração dessas combinações lexicais, analisando textos da área que você está trabalhando, né? E aí, esses textos não vão ser mais textos tão especializados, mas aí você já vai procurar textos que a gente. Textos já que são direcionados à área mais acadêmica, porque é onde vão aparecer, por exemplo, definições, né? Mandado de segurança, eu vou olhar agora a doutrina do direito, porque se eu olhar direto na sentença, que é um texto super especializado, que é de especialista para especialista, eu não vou encontrar a definição. Porque o especialista falando para o especialista, ele já está conversando na língua de especialidade, ele não precisa explicar nada. Agora, se eu vou para um texto acadêmico ou um texto que é doutrinário, né, acadêmico, ou algum artigo científico que é para divulgação daquele conhecimento, eu vou encontrar definições. E aí eu vou chegar à terceira parte, que é, mais uma vez, perdão, o item 4, né, que é a seleção dos co-ocorrentes, para eu extrair definitivamente essas combinações, que agora eu tenho certeza que são combinações terminológicas de fato, e que são termos, e que eu vou ter que procurar, depois de estudar essas combinações, dessas combinações extraídas, aí eu vou ter que ir lá na língua de chegada, observar no corpus comparável os prováveis equivalentes naquela outra língua, né? E vou começar a buscar agora definições na outra língua para perceber, para comparar os dois e falar assim, se trata do mesmo termo, são equivalentes. E, por fim, como é que outra coisa que eu também faço, o meu último passo é buscar possível equivalente na língua de chegada em fontes documentais seguras, né? Existem glossários especializados ou, como eu falei, né, alguns artigos científicos que estão ali definindo o que é aquele termo, e daí é uma fonte segura, da onde você pode extrair definições e, finalmente, o equivalente terminológico na outra língua. Eu coloquei aqui esse print do Anticonc, que mostra mais ou menos, na prática, aquilo que eu estou me referindo. Aqui, nós temos aquela lista de palavras-chave que eu tratei na apresentação. Nessa parte superior, a gente tem o corpus de referência, que é o corpus de língua geral da língua portuguesa. Meu corpus é monolíngue, tá bom? Então, aqui é um corpus monolíngue da língua portuguesa. Eu estou comparando o corpus de língua geral da língua portuguesa com o meu corpus de estudo, o meu corpus de investigação, que está aqui embaixo, que ele chama Target Corpus. O primeiro que é Reference Corpus, Target Corpus é o de cima, perdão, é o corpus de estudo. E o corpus de referência está aqui embaixo, é o contrário, perdão. Quando o programinha, ele vai comparar os dois e daí ele vai extrair as palavras-chave, né? O keywords, que é as palavras-chave. Então, por exemplo, no meu corpus, é um corpus de sentenças de tráfico internacional de drogas. Meu corpus de estudo. Ele aparece aqui, o termo que é mais frequente é pena. Então, eu posso concluir que pena é um termo dentro da linguagem de especialidade do direito, aqui, que eu vou ter que buscar no espanhol, aí eu vou ter que fazer um corpus comparável na língua espanhola, para poder comparar e encontrar ali dentro do corpus de língua espanhola qual a palavra equivalente à pena. A réu é outro termo muito recorrente nesse corpus. Então, o programa vai me mostrando quais são as palavras chaves. E aí, nessa segunda tela, eu mostro os collocates, né? Que são os concordanciadores, né? Aqui, no caso, são os clusters que eu estava
falando para vocês. O programa chama os concordanciadores de cluster. E aí eu olho qual a palavra, no caso aqui eu selecionei a palavra criminoso, né? Ou criminosa, ou criminosos, ou criminosas, todas as derivações. Por isso eu boto esse asterisco, que aí vem as derivações dessa palavra. Então ele me mostra aqui a esquerda de criminosa aparece muito, organização criminosa. Então, eu posso concluir que isso aqui é uma provável combinação lexical, que eu chamo de termo composto, que vai compor o meu glossário, né? Assim, aí aparece, segundo que aparece mais, atividade criminosa. Atividades criminosas, será que isso é termo? Ou será que não? E eu vou olhando o que aparece à direita ou à esquerda, né? Eu posso pedir para o programa olhar à direita ou à esquerda, o cluster, para eu encontrar os possíveis termos. Eu posso selecionar só dois concordanciadores, um à direita e um à esquerda, ou 3 palavras, ou 4 palavras, eu posso ir expandindo, porque existem termos maiores e termos menores, né? Termos compostos maiores ou menores. Então, a partir disso, eu vou extrair os possíveis termos em língua portuguesa, né? Para eu procurar na minha língua de trabalho como eu diria, como se diz aquilo na minha língua de trabalho, como é que é a combinação lexical correta para usar na língua de chegada, no meu caso, espanhol. Bem, então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu tenha sido assim um pouco clara, porque é muito complexo, é um trabalho bem complexo, mas eu vejo que para nós intérpretes, produzir o nosso glossário e ter segurança de que a terminologia que a gente está utilizando é muito importante, não é muito não, né? É essencial. Não é muito importante, é essencial. Porque isso vai refletir na qualidade do meu trabalho, né? E também na qualidade daquilo que eu quero oferecer para quem está me ouvindo, oferecer exemplos autênticos para o meu ouvinte, principalmente para nós que estamos nos preparando, para quem já está na área, né? É, de fazer a interpretação simultânea em conferências, que a gente usa muito a linguagem de especialidade. Então, um bom intérprete, ele precisa fazer o dever de casa dele, que é sentar, procurar fazer, olhar para dentro daquela língua de especialidade, quais são os termos, né, se for da área médica, quais são os termos médicos que mais são recorrentes, que pode aparecer ali na fala do palestrante, e que eu já vou ter o meu glossário pronto, eu já vou ter feito o meu dever de casa, eu já vou ter encontrado o equivalente na língua-alvo, né, na língua de trabalho, que para a qual eu estou fazendo a interpretação, e eu vou oferecer o melhor, né, que é a terminologia correta para empregar ali para aquela para aquela situação, né, comunicativa que eu estou fazendo esse papel de mediador interlinguístico. É isso.